Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo das lendas e mitos do caminho. Dessa vez, vamos falar da relação de São Jerônimo e o caminho de Santiago. São Jerônimo é considerado hoje um dos doutores da Igreja, principalmente por sua importância teológica. Um outro exemplo de doutor é Santo Agostinho, que é uma referência importante não só para a teologia, como para a filosofia. Segundo consta nos documentos da Igreja, São Jerônimo viveu entre os séculos IV e V. Nasceu em Estridão e morreu na Palestina. Sua festa litúrgica é dia 30 de setembro e é considerado padroeiro dos arqueólogos, arquivistas, estudiosos da Bíblia, bibliotecários, crianças em idade escolar, estudantes e tradutores. Ele também foi um historiador, onde escreveu uma série de textos, mas o engraçado é que ele não é patrono dos historiadores. Esse título ficou com Santo Isidório de Sevilha, que viveu entre os séculos VI e VII, alguns séculos depois de São Jerônimo. Agora, por que esse santo é tão importante e relevante para o caminho de Santiago? A relação dele com a tradição jacobeia é interessante. Entre os historiadores que não acreditam na presença de Santiago em Compostela, há uma forte teoria conhecida como o silêncio, que diz que existem poucas fontes documentais disponíveis relatando a presença de Santiago na Espanha, vivo ou morto. Para eles, houve uma espécie de silêncio que só foi quebrado no século IX com a descoberta das ossadas do apóstolo ali, algo que falamos em um vídeo aqui no canal. Porém, essa teoria tem algumas falhas, pois houve sim alguns textos, e São Jerônimo, muito provavelmente, foi o primeiro a escrever eles. Ele não tinha provas documentais ou arqueológicas na época, mas ele se baseia na tradição e em suposições lógicas que apontam para a presença do apóstolo ali. Dentre seus textos, falando sobre a Espanha, podemos destacar a Carta 120 para Ebídia, onde ele faz duas citações sobre a Espanha. Uma delas, em especial, sobre São Paulo ir para a Espanha pregar o Evangelho, dada a sua capacidade de falar e pregar em muitos idiomas. São Jerônimo volta a falar do tema em outro texto, no caso, o comentário a Isaías, onde ele cita: são aqueles apóstolos que, remendando as suas redes à orla do lago de Genezaré, que foram chamados por Jesus e enviados ao mar imenso, fazendo-os de pescadores de peixes em pescadores de homens. Os que começaram desde Jerusalém pregaram o evangelho até Ilírico e Espanha, e em breve tempo, cativando sua doutrina até Roma. Esse texto é base para entendermos que um dos apóstolos que foram recrutados por Jesus em Genezaré teria ido para a Espanha, e não poderia ser São Paulo, uma vez que ele não era um dos 12, e seu encontro com Jesus se deu tardiamente após a ressuscitação. Segundo a Bíblia, os apóstolos que foram recrutados nessa região foram o pescador Pedro, seu irmão André, além dos irmãos João e Tiago. Das 4 regiões comentadas por São Jerônimo, ao falar de Roma, ele muito provavelmente estava falando de Pedro, Ilírico de André, que foi para a Grécia e foi martirizado ali, e João teria ido para a região da Turquia, junto a Maria, após a morte e ressuscitação de Jesus. Sobra então da lista Tiago Maior, e toda a complexidade histórica que temos falado em vários vídeos nossos aqui do canal. E é importante dizer que, tecnicamente, apesar de corroborar com a tradição jacobeia e também com a teoria da Igreja para o tema, isso não prova a presença de Santiago Maior ali na Espanha, antes e depois de sua morte. São Jerônimo também não cita suas fontes para esse caso, podendo algumas delas serem inspiração divina ou se basearem em alguma tradição. Muito de seu conceito de mundo e história, composto no livro das Crônicas, por exemplo, veio de outros autores, como Eusébio de Cesareia, e possui alguns equívocos, dado talvez a sua realidade e suas crenças. Mas isso não lhe traz demérito, mas coloca em discussão, sob o ponto de vista técnico, a veracidade e confiança de algumas fontes. Esse texto também quebra a teoria anti-jacobeia do silêncio, pois já se falava do apóstolo na Espanha, mesmo não sendo diretamente de Santiago. Outra relação que São Jerônimo tem com o caminho está na Carta 120, em sua menção sobre a religião de Marcos de Menfe, doutrina esta, e religião,
que, segundo São Jerônimo, estava ganhando espaço na Espanha. Essa doutrina seria talvez a base para o priscilianismo, que é citado também posteriormente por São Jerônimo na breve biografia de Prisciliano d'Ávila, no trabalho De Viris Illustribus, algo traduzido como dos Homens Ilustres, que possui biografias de outros diversos personagens da vida cristã. Fora do caminho, e sobre a história do santo, ainda existem muitas coisas e muito milagre de pessoas ressuscitando e sendo curadas. Vale destacar aqui a ressuscitação de 3 homens que foram cobertos com o manto de São Jerônimo quando mortos. Quando voltaram à vida, detalharam como seria o purgatório. Eu não achei o relato deles aqui, mas quem tiver, manda aí nos comentários ou no e-mail para a gente dar uma olhada. Hoje, a igreja que reivindica os cestos de São Jerônimo é a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Lembrando que todos esses textos estão na descrição do vídeo para sua consulta, análise e contestação, além de recomendação de livros. Caso queiram saber mais, estou colocando o link do programa de cursos da plataforma Reconquista, que com uma assinatura mensal você tem direito a diversos cursos sobre santos e liturgias católicas. Fica a dica caso queira se aprofundar mais em temas de teologia. Se você gostou do vídeo, dê seu like e se inscreva no canal. A gente se vê na próxima e põe caminho a todos.